Enquanto tentava organizar a sua mente do ataque caótico, Jace teve uma visão. Ele estava em uma alta torre de pedra, assim como seus aposentos em Ravnica. Sua mesa de pedra estava lá, com pilhas de livros, mapas e várias engenhocas. Estantes recheadas de livros. Tudo era como em Ravnica, com exceção de uma escada no meio da torre. O telepata olhou para cima e viu que o telhado da torre estava sendo destruído, revelando um céu escurecido e uma enorme criatura, como uma nuvem roxa, da qual pendiam centenas de enormes tentáculos. Essa temível criatura tinha um nome: Enraku. A mente do mago lutava, tentando entender a natureza daquela entidade, e a cada contemplação a ela, a sua cabeça doía, em uma dor latejante que crescia cada vez mais. Jace tentou desviar a sua mente, lembrando-se de onde estava realmente e de seus companheiros. Mas o som alto de um trovão o trouxe de volta à torre. Os raios iluminavam os tentáculos de Enraku, enquanto eles continuavam a destruir a estrutura de pedra. De repente, uma luz branca e suave começou a pulsar embaixo da escada, e acenou para Jace. Normalmente Jace desconfiaria daquilo, mas a situação naquele momento era diferente. Havia um Eldrazi destruindo tudo. Houve uma nova explosão do lado de fora, e Jace caiu no chão com dor, sua cabeça latejando de agonia. Foi quando ele ouviu uma voz de comando que dizia para que ele descesse as escadas. O mago olhou mais uma vez para cima e viu Enraku que continuava sua destruição. Então, tomando aquela voz que ouvira por sua, ele tropeçou até as escadas e desceu para as profundezas da torre. O sangue de Liliana estava em chamas e sua mente em pedaços, mas a sua raiva era a força que a mantinha coerente. Inconscientemente, ela usou o poder do véu para lutar contra o poder de Enraku. Liliana sentiu o terrível toque do Eldrazi que era poderoso a ponto de afetar até mesmo os mortos. Mas este toque não era páreo para o poder necromântico dela com o apoio do véu, e Liliana sentiu os zumbis voltarem para ela. O poder correndo nela era intoxicante, mas desta vez não houve agonia e dor, pois a sua raiva a protegia da pior das lesões do véu. Ela então pensou consigo mesma que talvez a chave para vencer o véu estivesse no fato de ela nunca ter o desejado o suficiente. Liliana ainda ouvia as vozes dos zumbis, e mesmo as vozes do véu e do Homem-Corvo em sua mente, alertando-a para que fugisse daquele lugar. Ela olhou para os outros Planeswalkers. Chandra, Gideon e Tamil estavam caídos, mas vivos. E Nissa estava paralisada, gritando frases sem sentido, enquanto energias verdes e roxas fluíam e se chocavam ao redor dela. Somente Jace parecia de pé e consciente, mas ele parecia não notar Liliana. Uma aura azul emanava dele e se estendia a todos os outros Planeswalkers, menos para ela. Talvez isso os estivesse mantendo vivos. Mas Liliana não precisava da ajuda de Jace. Ela havia conhecido o poder real em seus séculos de vida, e sentiu a confiança de que, naquele momento, ela poderia fazer qualquer coisa. Com um riso impregnado de raiva e poder, ela silenciou as vozes do Homem-Corvo e do Véu que protestavam impotentes e absorveu uma quantidade de poder que jamais ousara antes do artefato amaldiçoado. Agora o Véu pertencia a ela, e não ela a ele. Ela combinou o poder do véu com o seu e blindou a sua mente dos ataques de Enraku. Liliana riu enquanto mergulhava ainda mais no poder e preparava-se para descobrir se ela poderia vencer por si só um Titã Eldrazi. Enquanto Jace descia as escadas, ele percebeu que a parede ao seu lado começou a cintilar. Ele parou para observar e viu que a pedra havia transformado-se em algum tipo de material transparente, como vidro. Repentinamente, a parede inteira, do piso ao teto, transformou-se em uma janela, e através dela, ele pôde ver uma cena. No centro da cena estava Gideon, e ele enfrentava um ser celestial que se elevava sobre ele. O corpo deste ser era como um céu estrelado. Ele possuía 2 grandes chifres negros que emolduravam o seu rosto,
e empunhava um chicote enorme com um crânio no punho. A grande entidade então perguntou a Gideon, com uma voz profunda e ressoante, qual era o maior desejo dele. Mas Gideon, chamando a entidade pelo nome de Erebus, respondeu que não havia nada que ele o pudesse oferecer, pois tudo que vinha dele era veneno. Erebus o ameaçou, dizendo que mataria os seus amigos um a um caso ele não o respondesse com a verdade. Sentindo raiva e desespero, Gideon disse que o que ele mais desejava era proteger e salvar os outros. Mas Erebus julgou a resposta como sendo uma mentira e estalou seu chicote, atingindo Jace que estava ao lado de Gideon. Então ele foi desintegrado. Gideon tentou reagir usando a sua arma, mas foi lançado para trás por apenas um movimento de mão de Erebus. Erebus disse a Gideon que ele jamais poderia derrotá-lo e que mataria os outros amigos dele, um, a menos que ele o respondesse com a verdade. Gideon deu uma nova resposta, porém ela não foi aceita por Erebus e em um novo estalar do chicote, Nyssa foi destruída. Jace questionou-se sobre aquele poder ser algo proveniente da mente de Gideon, e continuou a assistir Gideon dando uma nova resposta, e Erebus desintegrando desta vez Chandra. Erebus repetiu a pergunta, mas desta vez Gideon levantou a cabeça para o céu e gritou. Porém, antes que ele terminasse a frase, a janela escureceu. Jace se questionou sobre quem seria Erebus e sobre que tipo de dor consumia o seu amigo. Mas a lembrança de que Haku o perseguia o fez continuar a descer as escadas. Após dar mais alguns passos, uma nova parede ficou transparente, desta vez mostrando Tamil. Em uma sala repleta de prateleiras cheias de livros e com a iluminação de apenas uma vela, a Suratami estava debruçada sobre uma mesa enquanto estudava um grande rolo aberto sobre uma mesa empoeirada. A visão fez Jace sentir um pouco de nostalgia. Mas então sangue começou a vazar de um dos olhos de Tamil. Enquanto ela continuava a ler, gotas de sangue começaram a cair do outro olho também, e tecidos de carne começaram a crescer, cobrindo os olhos dela. Os tecidos carnosos começaram a crescer em outros lugares também. Eles surgiram nos dedos, cobrindo as mãos e ligando-as à mesa abaixo. Ao ver a sua situação, Tamil tentou murmurar algo, mas tentáculos cobriram a sua boca. Jace percebeu que, naquele momento, as capacidades de ver, de falar e de escrever de Tamil, ferramentas essenciais para sua magia e sua comunicação, todas as coisas que a definiam haviam sido subtraídas dela. Ela estava sendo apagada. Jace gritou e bateu na janela, mas Tamil não se moveu e então tudo desapareceu. O mago então questionou-se novamente se aquilo era a mente de seus amigos e depois disso retomou seu caminho descendo as escadas. Liliana fitava em Haku à sua frente, um titã Eldrazi, uma criatura mais velha que o próprio tempo. Por muito tempo ela havia se focado apenas em não morrer e em destruir os seus algozes demoníacos, mas aquele poder era uma revelação para ela e tudo o que foi preciso foi somente a sua vontade. Liliana pensou consigo mesma que, se Haku era uma coisa viva, então ela poderia morrer. E se ela morresse, então ela pertenceria a Necromante. As energias do véu lutavam e se contorciam sob o poder de Liliana, pois elas queriam ser usadas para secar e para matar. Liliana então concentrou o poder do véu e enviou uma explosão de energia necromântica contra Haku, seguida por outra e mais outra. A Titã começou a recuar com a força dos ataques, e cada explosão que a atingia deixava grandes cicatrizes de material morto, e os seus grandes tentáculos enrugavam e murchavam. O corpo da Titã se regenerava, mas não o suficiente antes de ser atingido pelo próximo ataque de Liliana. Haku estava encolhendo e também estava recuando. Liliana estava ganhando e mesmo o alerta do Homem-Corvo não significaria nada para ela, porque aquele seria o dia em que ela destruiria um Titã Eldrazi.
Jace continuou descendo as escadas e não se surpreendeu ao ver mais uma janela. Desta vez, ele viu uma menina. O cabelo vermelho e o formato de seu rosto fizeram Jace assumir que se tratava de Chandra. Chandra estava em sua terra natal e chorava enquanto havia sido cercada por um grupo ameaçador de guardas. Os guardas a chamavam de renegada e diziam que, assim como haviam matado os pais dela, iriam matá-la também, e sem que ela pudesse fazer nada. Mas então, uma pequena chama acendeu nos olhos de Chandra, e ela disse que poderia sim fazer algo. Ela poderia queimar, e então a imagem da criança mudou para a imagem da Chandra que Jace conhecia. Chamas irromperam de sua cabeça e mãos. Tudo ao redor dela agora estava em chamas, inclusive ela mesma e os guardas. Chandra então gritou, mas Jace não soube responder se era de agonia ou de prazer. A janela inesperadamente desapareceu, e Jace continuou a descer as escadas. E quando a próxima janela apareceu, ele olhou ansiosamente para ela, pois esperava ver nela Liliana. Mas quem ele viu foi Nissa, em um lugar exatamente como o mundo lá fora, com o céu escuro, a sombra de Enrakul e Liliana e seus zumbis. Nissa estava agonizando. Ela gritava, se contorcia e tremia. Um olhar minucioso fez Jace notar que havia algo errado com as mãos da elfa. De cada um dos dedos dela brotavam dedos menores. De cada um dos dedos menores brotavam dedos minúsculos, e de cada um dos dedos minúsculos brotavam dedos finos como fios de cabelo. Jace então olhou para os olhos de Nissa e se assustou. Assim como os dedos, dos olhos da elfa brotavam olhos menores, e dos olhos menores olhos minúsculos. Uma energia verde emanava de cada um deles, mas não era um verde puro. Havia tons de roxo nele. Um pensamento veio na mente do telepata, dizendo que Enrakul seria Enrakul para sempre. E então, diante de espasmos, Nissa começou a falar palavras em uma língua que Jace não compreendia. Mas não passou muito tempo e os espasmos foram diminuindo. E aos poucos, palavras que Jace podia entender foram pronunciadas pela elfa. Elas eram palavras que diziam sobre o fim do mundo, a morte de tudo. A energia verde que Nissa emanava agora era de um roxo profundo. Ela ergueu os braços para o céu e gritou palavras reconhecíveis, mas que Jace não entendeu. O mago então tentou entrar na mente de Nissa em uma tentativa de compreender o que ela dizia, mas estremeceu quando, de repente, ela olhou para ele com seu rosto distorcido e grotesco diretamente através da janela. Ela podia vê-lo. Com palavras que não eram suas, Nissa disse a Jace que ele podia fazer qualquer coisa e o único motivo de ela o poupar até aquele momento era porque ela não queria nada. Então a janela desapareceu. Jace voltou a si e questionou-se sobre quanto tempo ele estava naquele lugar e o que estava acontecendo com os seus amigos. Uma onda de sono abateu-se sobre ele e o fez sentar-se nas escadas. As sombras que vinham de cima continuavam a persegui-lo. Adormecer o fez pensar em Liliana e no que ela verdadeiramente sentia por ele. Remoer estes pensamentos o fez despertar e questionar-se de como ele poderia pensar em dormir em um momento daqueles. Jace não sabia se isto era o efeito da exaustão ou se era um efeito maléfico, mas ele precisava continuar a descer as escadas. Ele precisava sobreviver e resolver a situação. Ele precisava derrotar Enrakul. Liliana continuava sua batalha contra Enrakul, lançando contra Eldrazi explosão após explosão de uma quantidade de energia que ela jamais havia manipulado antes. Porém, vieram os primeiros sinais de cansaço, o seu corpo começou a falhar e Liliana parou por um breve momento, mas este momento foi tempo suficiente para Enrakul se regenerar e preparar o seu ataque de maneira incessante contra a Necromante. O poder que Liliana usara para atacar a Titã agora estava sendo usado por ela somente para se defender. Então veio a voz do Homem-Corvo dizendo a Liliana que ela iria morrer,
pois ela tinha limites, mas em Haku não. Liliana gritou de raiva, dizendo que não iria morrer naquele momento, e continuou a disparar energia, mas em Haku continuava a avançar. E pela primeira vez desde que entrara na batalha, Liliana sentiu medo. Enquanto descia as escadas, Jace esperava ansiosamente por mais uma janela que mostrasse uma cena da mente de Liliana. Mas o que ele não esperava era que as escadas fossem terminar em uma porta grossa de madeira e ferro, sem nenhuma fechadura. Embora sua mente o alertasse para não entrar, Jace olhou para as escadas e percebeu que a sombra que o perseguia não avançava e nem recuava mais. E que se ele quisesse seguir adiante, seria somente através desta porta. Então ele abriu e adentrou uma sala que era sem forma e cor. Ele sentiu a vertigem enquanto sua mente lutava para perceber o espaço e ele sentia os efeitos da eternidade. Aos poucos a realidade voltou e o nada ao redor dele se materializou em um corpo branco. E havia um anjo na frente dele. Ela se aproximou e conforme chegava perto, o espaço foi tomando forma ao redor dela até assumir a forma de um lugar conhecido, onde todas aquelas visões haviam começado: o seu quarto. O anjo era demasiadamente alto, mais alto do que qualquer outro anjo que ele vira antes, e as suas asas eram gigantescas. O rosto do anjo estava oculto por uma grande capa. Ele trazia consigo 2 espadas empunhadas e vestia uma túnica que terminava em centenas de fitas que pareciam se multiplicar e se moviam como se tivessem vida, parecendo ter notado a presença de Jace. Jace lembrou-se que ele já havia visto a figura deste anjo antes, nas estátuas de Zendikar. Era a figura de Emeria. Jace questionou o anjo sobre a sua identidade. Seria ele Emeria ou seria ele Enhaku? Com uma voz feminina leve como um suspiro, o anjo perguntou ao mago se ele poderia sentar-se. Jace então a convidou para sentar-se à mesa, e o anjo aceitou, embainhando as suas espadas nas costas, e colocou sobre a mesa um grande rolo de papel com bandas de ferro. Após fazer isto, o anjo perguntou a Jace se ele não se incomodaria se ela trabalhasse enquanto conversavam. O mago disse a ela para que prosseguisse com seu trabalho, enquanto tentava se lembrar de onde ele havia visto aquele pergaminho antes. O anjo tomou uma caneta e começou a escrever no pergaminho, enquanto Jace tentava entender quem era o anjo, onde eles estavam e o que estava acontecendo. Mas desta vez ele teria de obter as respostas que precisava através de palavras trocadas com um titã Eldrazi. Jace não entendia as palavras do anjo sobre tudo terminar, sobre tudo morrer, sobre a totalidade estar sempre atrás de todos os seres e sobre o tempo apontar sempre em uma única direção. O mago então arriscou e perguntou se ela era Enhaku e também o que ela queria. O anjo parou de escrever, olhou para o pergaminho e só então disse que tudo estava errado, pois ela era incompleta, incipiente, e que em sua trajetória deveria haver flores, e não somente o ressentimento estéril. Que o solo não era receptivo e que ainda não era a vez dela. Após dizer tudo isso, o anjo tomou a sua escrita. Jace então gritou, questionando qual era a razão de ela estar ali, e pediu a ajuda dela para que ele pudesse entender o que ela estava dizendo e o que ela queria afinal. Inesperadamente, o anjo perguntou a Jace se ele jogava xadrez, e após ele responder afirmativamente, ela pediu para que ele jogasse com ela. Antes que o mago pudesse questioná-la de qualquer coisa, ela guardou o pergaminho e disse a ele que daria quaisquer respostas que ele quisesse. Jace era muito bom em jogos de xadrez, porém, suspeitando que tudo aquilo poderia ser uma armadilha, ele perguntou ao anjo o que aconteceria se ele ganhasse. O anjo apenas disse que ele já estava ganhando, e pediu para que começassem o jogo. O anjo acenou com a mão, e um tabuleiro, peças de pedras com detalhes finos surgiram no lugar onde estivera o pergaminho. O jogo começou, e, em meio a jogadas e a um diálogo entre os dois, Jace percebeu que o anjo não era um jogador muito habilidoso, e, em poucas jogadas,
o mago já havia visto a possibilidade de sua vitória. Mas ele fez uma pausa, pois o anjo poderia lhe fornecer informações importantes. O mago perguntou ao anjo se ele era Eméria ou se ele era ao menos real. O anjo então respondeu que havia sido personificado há muito tempo atrás e que algumas forças não podiam ser racionalizadas. Ela também disse que, se fosse preciso tomar atalhos para se lidar com aquilo que não se podia compreender, então não se podia sequer compreender. A dor de cabeça de Jace, que havia diminuído até o momento, voltou a crescer e o jogo continuou com ele sempre a um movimento da vitória. Então, ele foi capaz de entender tudo aquilo. O anjo não era Eméria e nem Enraku, mas sim uma tentativa de sua mente de dar sentido ao que sentia de Enraku. Ele precisou fazer isto para dar sentido a tudo aquilo, mas acreditar naquela personificação era um convite para a morte, ou algo pior. O mago decidiu dar um fim para tudo aquilo, e com o movimento de sua rainha, ele venceu o jogo. O anjo olhou para a mesa e baixou o seu capuz, revelando as suas feições angelicais. Um dos peões de Jace, que estava ao lado de sua rainha, começou a se contorcer, e mãos e uma pequena espada apareceram nele, e o peão então apunhalou a rainha, matando-a. Todas as demais peças de Jace começaram a se transformar e a matarem-se umas às outras. As que sobraram voltaram-se contra o rei de Jace, que agora havia adquirido as feições do próprio mago. Sem motivo aparente, o rosto do anjo começou a derreter, e o restante de seu corpo começou a dissipar-se em uma fumaça roxa. A voz do anjo, no entanto, permaneceu dizendo que todas as peças eram dela, sempre haviam sido dela, e que ela não queria mais jogar. Então houve uma grande explosão e o topo da sala foi arrancado, revelando novamente a imagem de Enraku, que começou a destruir o quarto. Mas a voz leve como uma brisa continuou, dizendo a Jace que estava chegando e para que ele continuasse em busca de suas respostas rapidamente, pois o tempo estava passando. Uma porta ornamentada então surgiu no final da sala, e após olhar uma última vez para Enraku, Jace fugiu por ela.